Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala pra gente que todos aqueles que agem de modo reto e justo alcançarão a salvação que vem de Deus. Então, essa é a promessa do Senhor para todos nós. Então, peçamos-lhes a graça, peçamos-lhe peçamos-lhe a graça de ser dignos de alcançá-la. Então, que nós possamos celebrar com esperança e retidão. Então, a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 35, versículo 1 a 15. Eclesiástico, capítulo 35, versículo 1 a 15. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com o coração generoso e não regateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que ele te fez e com generosidade conforme as tuas posses. Porque ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes. Ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Então, aqui na primeira leitura do livro do Eclesiástico, fala pra gente que aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Então, que nós possamos sempre fazer o que Deus nos pede, né? Colocar em prática os seus mandamentos, que nós possamos sempre dar glórias a Deus por tudo que Ele faz por nós, sempre fazer a sua vontade e dar testemunho da sua palavra e dar testemunho do Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então, o Evangelho de hoje é a continuação do texto de ontem, do homem rico que desejava ganhar a vida eterna. Pedro, tomando a palavra, dirige-se a Jesus fazendo uma comparação entre a comunidade dos discípulos e aquele homem rico. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus reconhece as atitudes e as escolhas de seus discípulos e vê neles um modelo de autenticidade cristã. Por isso, em um certo elogio, o Senhor lhes promete uma recompensa centuplicada. Casa, parentes e campos, agora com perseguições e dificuldades. E no futuro, a vida eterna. O despreendimento do tema central do texto de ontem se recompensa no presente e na comunidade e no presente, na comunidade e no futuro, na vida eterna. Então, a renúncia não é feita por simples gesto, bastando-se a si mesma. Pelo contrário, é feita em vista da salvação definitiva. Aqueles que recebem recompensas neste mundo, os primeiros, não as terão na eternidade, serão os últimos e vice-versa, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.